Muita gente não sabe conviver com o vizinho. Outros não convivem bem com o vizinho por um problema de saúde. Hoje nós vamos falar sobre esquizofrenia. Estamos recebendo aqui a psicóloga Patrícia Rivoli Rossi e é um tema bastante delicado, porque muitas vezes as pessoas julgam que o outro é uma pessoa difícil, mas sem buscar a origem, né? Que pode ser uma origem doentia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-la aqui para falar. agradeço. O que é esquizofrenia? Como é que a gente pode definir isso, Patrícia? Então, a esquizofrenia, ela é considerada um dos tipos de psicose, que é um transtorno mental, uma doença mental, e ela é considerada a psicose mais grave. Nessa doença, a pessoa tem uma leitura dos eventos de maneira distorcida. Então, ela tem uma leitura cognitiva distorcida das situações, das percepções. Então, eu tenho aí os delírios, eu tenho a sensação de que estão me roubando, de que eu estou sendo perseguido, de que a minha mulher está me traindo, de que eu estou perdendo dinheiro, e eu tenho a sensação convicta de que, de fato, isso está acontecendo. Quer dizer, a pessoa acredita naquilo que está sentindo. Exatamente. Que às vezes, ou as mais das vezes, quem sabe, não é verdadeiro. Exatamente, exatamente. Por isso que é considerado uma doença, porque a pessoa tem uma alucinação, as mais comuns são as auditivas, né? Então eu ouço vozes, então marcianos estão invadindo a Terra, colocaram um chip em mim, eu tenho uma sensação de que esse chip está dentro de mim e a pessoa não tem controle disso. Então a esquizofrenia ela é uma psicose grave, precisa de tratamento, no qual a pessoa tem um sofrimento profundo, porque ela acredita que a visão dela de mundo é aquela mesma, é aquilo que está acontecendo. É a patologia até prevista em medicina legal, né? Como atenuante criminal. Com certeza, tem redução. Se você for olhar no E direito tratamento. penal, tem redução e tem... Direito a tratamento Tem. em hospital médico Eu esqueci legal, o nome, tudo. tem sim. Se a pessoa tem juízo do ato que ela está cometendo, se eu tenho juízo aqui e agora do ato que eu estou cometendo, eu sou responsável legalmente. Se eu não tenho, existem aí outros arranjos legais para isso. A defesa certamente vai impetrar um incidente de sanidade mental para detectar o grau né, de conhecimento ou de sensibilidade para aquilo, para o ato praticado. Sim. E isso, naturalmente, é um dos fatores que envolve por demais a polícia militar, em chamados pelo 190, para solucionar questões entre vizinhos, né? Inclusive, teve um fato famoso, embora já tenha ocorrido há alguns anos, de uma mulher que ela entrou na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, e ela entrou na contramão e desviando de vários carros, quase causou vários acidentes de trânsito, não me lembro de ter causado algum grave, e quando a polícia veio, ela reagiu fortemente, atacou os policiais, mordeu, agrediu, e depois a família veio com a notícia de que era um surto psicótico, ela era esquizofrênica, estava sem a medicação e na percepção dela os policiais eram algum tipo de agressores, e os marcianos, invadindo a terra. Exatamente. Estavam na contramão, certamente. Que loucura. O que causa a esquizofrenia? A pessoa já nasce esquizofrênica? Então, a gente tem que pensar assim, que o comportamento de alguém, ele é multideterminado. Se você for pensar na esquizofrenia, ela é uma das doenças com forte carga biológica. Então, se eu tenho um parente esquizofrênico, a chance de eu desenvolver esquizofrenia ela é muito maior. Se o meu arranjo ambiental for favorável, pode ser que eu passe por essas circunstâncias, por essas vivências, de uma maneira mais saudável. Mas, se o meu arranjo for falho, eu tenho uma capacidade de desenvolvimento da doença muito maior. Agora, Patrícia, essa doença ela se manifesta de imediato ou ela vai progredindo ao longo da vida? Então, a esquizofrenia ela é uma doença que progride ao longo da vida, apresentando aí uns sintomas no começo, os sintomas mais fortes no começo da fase adulta, mas que pode ser agravado ao longo do desenvolvimento da pessoa, ainda mais se não tem aí
um tratamento adequado ou uma dificuldade de procura de tratamento, uma dificuldade de acesso a redes públicas de tratamento eficazes para esse tipo de problema. Bom, existem várias doenças que a gente tem e pensa que não são doenças e que, na realidade, elas não têm cura, mas têm prevenção, têm tratamento. O caso do alcoolismo, por exemplo, né? Que não deixa de ser uma doença mental, Sim, incurável sim, e progressiva, sim, né? sim. Mas existe aí uma forma da pessoa, por palestra, por algum tipo, até por uso de algum remédio que reduz a ansiedade, pode dar algum tipo de conforto e que a pessoa possa controlar. A esquizofrenia é controlável? Ela é controlável, graças a Deus, né? A esquizofrenia, ela é um transtorno aí que produz extremo sofrimento no sujeito. Com o tratamento adequado, tem uma possibilidade do sujeito ter realizações na vida, adaptar-se aí a trabalhos, ter relações afetivas de qualidade, amizade, mas é importante, muito importante, encorajar essas pessoas a procurarem ajuda e oferecer uma escuta para elas sem julgamentos. Ela pode ter a impressão de que, como eu falei, marcianos estão invadindo a Terra, eu estou sendo roubado, então é muito importante cuidar Durante dela. muito tempo, né, esse problema com o vizinho que dava dos marcianos, das perseguições, era tratado com confinamento, né? E hoje em dia o pessoal discute muito isso, quer que as pessoas sejam tratadas em casa, as pessoas trabalham, deixam o paciente em casa arranjando confusão com a vizinhança, ficou um negócio complicado. É para tratar em casa? É para internar? Como é que a gente deve se comportar quanto a isso? Mas eu vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Hoje, a Patrícia Rivoli Rossi, psicóloga, está falando com a gente sobre esquizofrenia. E nós voltamos já já, aqui. Patrícia Rivoli Rossi, psicóloga, professora, está nos ajudando a refletir hoje sobre um tema muito importante que gera muitos problemas, a esquizofrenia. Durante muito tempo, tratou-se essa questão com internamento, ou internação, se preferirem. E hoje parece que o contexto é outro, melhor ficar em casa. Mas aí quem trabalha e tem o parente esquizofrênico e tem que sair para ganhar a vida e deixa ele lá, criando confusão com a vizinhança. Como é que deve ser o tratamento? É exclusivamente em casa? Pode ser dividido, talvez numa crise mais forte, com o tratamento hospitalar? Como é que deve ser isso? Então, depende do grau em que o indivíduo está ali na cronicidade do transtorno. A esquizofrenia é um transtorno crônico, né? Se a pessoa estiver numa fase de crise muito aguda, oferecendo risco de vida a si mesmo ou a terceiros, é indicada a internação. Mas o mais adequado é que esses esquizofrênicos tenham um arranjo na sua vida que dê conta de cuidados primários. Então, por exemplo, ajuda com a medicação, incentivo a banho, a exercício físico, a hábitos alimentares saudáveis, a rotina de sono, são rearranjos ambientais que podem ajudar muito a vida de uma pessoa esquizofrênica. Então, o ideal é que essa pessoa viva na sociedade, dentro do ambiente dela, que a família conheça muito bem o problema que ela tem, o que ela está passando. É isso que eu ia falar, né? A família é importantíssima, então, nesse caso. Super importante. Ainda mais porque a família pode ou piorar o problema ou piorar crises, né? Então, eu sei que um parente meu, ele tem muito medo de campainha. E aí eu não aviso meus tios, meus primos, amigos meus, e eles sempre chegam e tocam a campainha, desencadeando aí algumas crises num filho meu, por exemplo. Agora, engraçado é que, quer dizer, não tem nada de engraçado, mas curioso, vamos dizer, é que a gente percebe que há esquizofrênicos super inteligentes, que têm aí uma possibilidade para cálculos invulgar, né? É uma questão, o sujeito é diviso entre a superinteligência e a loucura. São todos assim? É muito interessante. Ou quase todos? Ou qual é a proporção
da superinteligência com a esquizofrenia? Então, se você for pensar alguns esquizofrênicos, eles foram grandes artistas, né? Muitos artistas na literatura e na nossa cultura foram esquizofrênicos, muitos políticos, muitos líderes, inclusive líderes espirituais. Então, assim, ela é uma doença. A loucura, ela é uma forma de pulsão de vida da humanidade. E a esquizofrenia, dentro de uma doença, ela pode vir nesse quadro de loucura e impulsionar algumas capacidades, né? Intelectuais, artísticas, de resolução de conflitos matemáticos, né? Se você for pensar num esquizofrênico, ele tem aí uma questão afetiva muito séria. O esquizofrênico é difícil de ter trocas afetivas com as pessoas com que ele interage, né? Ele é muito mais fechado em si, um sujeito mais quieto, mais fechado. Quase um autista. É diferente de um autista, porque o autista tem uma dificuldade de como é que eu posso explicar isso? De percepção real do fenômeno ali. O esquizofrênico, ele pode ter um surto ali, uma alucinação ou uma distorção do que está acontecendo. Às vezes o autista não está nem entrando em contato. Então, eu estou aqui com você, eu nem estou vendo você, e estou aqui mexendo em mim, um autista, ok? Um esquizofrênico, eu posso ver você e ter a sensação de que você é o diabo. Modo de dizer. Bom, é uma situação difícil, né, que requer de todos que estão circunstantes ali um pouco de amor e de carinho, de dedicação. Com certeza. Mas é possível uma vida normal. Sim, sim. Com algumas cautelas, digamos Sim, assim. tendo o tratamento adequado, a qualidade de vida de um esquizofrênico pode ser maior do que um cidadão comum que tem aí uma depressão leve, uma irritabilidade, uma disfunção sexual e leve isso. Você acha difícil fazer o diagnóstico de um esquizofrênico? A partir de que idade? Você já falou 18 anos, né? Isso, E geralmente, se começa a fazer. isso. Podem ter relatos anteriores, mas a maioria dos sintomas começam a aparecer no início da fase adulta. O diagnóstico é a partir de que tipo de situação? Então, geralmente, quando os pais procuram ajuda, eles trazem dizendo que o filho é muito tímido, que o filho não tem amigos, ou o adulto procura ajuda e fala, eu tenho depressão. Então, dentro dessas queixas que eles vão trazendo, a gente vai vendo que o modo de vida deles inclui uma maioria de sintomas. Delírios, alucinações, desorganização de pensamento. Medos. Muito medo, em alguns casos, muito medo. A gente pode ter aí uma sensação, um esquizofrênico, ele pode ter uma sensação de que ele está sendo perseguido e ele viver com medo. E, em muitos casos, isso levá-lo a tentativas de suicídio. Muito obrigado, Patrícia, mais uma Eu que vez. agradeço. Um tema muito sensível. Só quem tem um parente com essa patologia sabe o quão difícil é o convívio e o quão difícil é a aceitação da vizinhança a alguém que sofra de esquizofrenia. Por isso que a gente pediu a Patrícia para vir aqui dizer tudo isso que você é de casa, anotou com sensibilidade, para passar adiante essas informações às pessoas que você conhece, ou quem sabe até usar em alguém da sua própria família. Obrigado, Patrícia.